Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dissecando. Finalmente chegamos à última aula do semestre. E para fechar com chave de ouro, hoje vamos falar de amputações. Meu nome é Clara Bastani e eu fiz esse trabalho juntamente com as minhas colegas Isabela Rocha, Luma Pires e Renata Rocha. Vamos lá! Amputação é a retirada cirúrgica de um órgão ou de uma parte dele, situado numa extremidade, como os braços, pernas, dedos e até órgãos como a língua, a mama e o pênis. No sistema locomotor, ela envolve a secção de um osso, por isso é uma decisão que exige muito cuidado. Hoje, a amputação não é mais um ato de apenas remoção, mas sim uma cirurgia reconstrutiva, com foco na qualidade de vida e recuperação funcional do paciente. As principais causas da amputação incluem infecção incontrolável, dor intensa em pacientes com doença vascular, destruição irrecuperável de ossos e partes moles, tumores, principalmente os malignos, com grande comprometimento funcional, deformidades com déficit funcional e estético. A maior parte das amputações de causa vascular acontece por doença arterial periférica, especialmente a arteriosclerose e a diabetes. São utilizados muitos procedimentos para corrigir essas obstruções. Porém, quando os tratamentos de revascularização não funcionam, como os enxertos, endarterectomias e derivações, a amputação pode ser a única solução. Dessa forma, o nível da amputação depende da capacidade de cicatrização e do potencial funcional do coto, preservando ao máximo os segmentos. A deiscência e a necrose da ferida aumentam o período de hospitalização e pode determinar a necessidade de reoperação. Além disso, doenças como trombose aguda, embolia, trombose venosa profunda, afecções linfáticas com edema e infecções, fístulas arteriovenosas e deformidades congênitas com úlceras ou sangramento podem precisar dessas amputações. As amputações traumáticas são causadas principalmente por ferimentos de guerra ou traumas da vida civil. Esses são divididos em acidentes de trânsito ou acidentes de trabalho. Os acidentes de trânsito são a principal causa de amputações dos membros inferiores, que são indicadas quando há perda extensa de substância, lesões graves por arrancamento, destruição e necrose dos tecidos e contaminação grosseira. Já os acidentes de trabalho são a principal causa de amputações dos membros superiores. Geralmente são amputações longas, delicadas e com melhores prognósticos, quando realizadas cuidadosamente e com boa técnica. Em alguns casos, onde a lesão é regular, pode-se tentar o reimplante, e em todas as situações é sempre necessário avaliar a funcionalidade do membro. As amputações por infecções podem ser agudas ou crônicas. As agudas estão associadas a traumas com grande destruição tecidual. São consideradas amputações de urgência. A gangrena gasosa é a infecção mais perigosa e a amputação deve ser realizada o mais rápido possível. As amputações crônicas são aquelas em que há um maior tempo para ser realizada e pode gerar perdas funcionais, prejudicando o resultado final. A amputação por tumores malignos pode ser curativa ou paliativa, dependendo de deformidades e déficits funcionais. E as amputações por deformidades congênitas podem gerar melhor impacto funcional do membro e exigem bom conhecimento sobre as deformidades congênitas. As amputações podem ser abertas ou fechadas. As abertas são quando não é feito o fechamento da ferida, em casos de infecções ativas, permitindo assim a drenagem. Nesses casos, deve ser evitado a técnica em guilhotina, com a secção da pele, músculos e ossos no mesmo nível. A melhor técnica é a infundibuliforme, em que o final da secção óssea seja proximal à das outras estruturas. As amputações fechadas são aquelas em que há a aproximação das estruturas seguindo com o fechamento. Cada estrutura é tratada com cuidado. O cuidado com os retalhos da pele é fundamental. São eles que vão dar o apoio à extremidade do coto. Também é importante manter a vascularização adequada para a cicatrização. Os músculos devem ter uma inserção adequada para garantir uma funcionalidade melhor do coto. Também devem-se evitar excessos para facilitar o uso das próteses. Existem duas técnicas para a secção dos ossos. Na técnica periostal,
o periósteo pode ser seccionado e fechado após a secção óssea. Já na técnica aperiostal, ocorre o corte do periósteo a nível da secção óssea, mais realizado em crianças e idosos. Os vasos devem ser cuidadosamente ligados durante a amputação, e os nervos tracionados e seccionados para diminuir o impacto dos neuromas, que são formados. Esses neuromas podem causar sensações desagradáveis, como a sensação do membro fantasma, que pode ou não ser acompanhada de dor, mas melhora com o manuseio do coto e com o uso das próteses. Nos membros inferiores, existem 6 níveis de amputação. O mais inferior são os dedos podálicos. Esses causam pouca deformidade e precisam de pouco aparelhamento protético. Apesar dos dedos serem muito importantes para a marcha, não gera tanto impacto funcional, pois podem ser substituídos por enchimento nos calçados. São indicados em lesões traumáticas ou isquemia. A amputação do pé anterior é indicada em casos de trauma ou gangrena nos dedos. Na amputação da perna, o limite superior da tíbia deve ser mantido para permitir a ação do quadríceps na marcha. É indicado em casos de lesão traumática do pé e tornozelo, com perda de substância e lesões vasculares extensas. É importante manter a articulação do joelho preservada para melhores adaptações com a prótese. A desarticulação do joelho consiste na colocação de uma junta mecânica para substituí-lo. É feita sem a secção óssea para preservar a cartilagem articular e a patela. Na amputação de coxa, devem ser deixados de 7 a 8 centímetros abaixo do trocânter menor para adaptação com a prótese. Aqui, o princípio máximo de preservação deve ser considerado. É indicada para isquemia com gangrena, neoplasias e osteoartrite crônica no joelho. A desarticulação do quadril é uma intervenção grave para o indivíduo e deve ser evitada ao máximo. A amputação de membros superiores determina a perda de 2 funções críticas: a sensibilidade terminal e a capacidade de apreensão e habilidade manipulativa. Esse déficit sensorial não pode ser substituído por prótese, por isso gera um grande impacto funcional. Já a capacidade de apreensão pode ser promovida proteticamente. Na amputação dos dedos, a extremidade do coto deve ser coberta pela superfície palmar, a fim de preservar a sensibilidade. São indicadas em lesões traumáticas nos dedos, osteomielite, osteoartrite e gangrena isquêmica. Na amputação de antebraço, o comprimento deve ser preservado. O revestimento com a pele não é crítico e pode ser usado em enxertos e retalhos para preservar o comprimento. É indicada em lesões traumáticas de mão com esmagamento de partes moles, fraturas comunicativas e comprometimento vascular extenso. Na desarticulação do cotovelo, o côndilo e epitrócleo humerais devem ser mantidos para maior estabilidade e suspensão da prótese. As amputações do húmero têm uma funcionalidade mais prejudicada e de difícil adaptação protética. São indicados apenas em lesões traumáticas graves, perda de vascularização e tumores malignos. E, por fim, na desarticulação do ombro, as próteses não geram melhora funcional, apenas estética. Concluindo, o cirurgião não deve tomar como concluído o momento em que cicatriza o coto da amputação e encaminha o paciente ao departamento de reabilitação. Ele ainda deve compreender o processo de reabilitação, orientar sobre o uso de muletas e cadeiras de roda, informar sobre localização e acessos aos centros de reabilitação, auxiliar na estratégia de locomoção para o treinamento e esclarecer os custos e etapas do uso da prótese. A equipe multidisciplinar é extremamente importante. Eles devem realizar atendimentos integrais e individualizados, garantir o suporte adequado para evitar o abandono do tratamento e avaliar constantemente os aspectos físicos, emocionais e sociais do paciente. E esse foi o nosso vídeo. Muito obrigada pela atenção, espero que tenha sido útil para estudar na hora da prova e bom fim de semestre a todos!